entendi. Durante o processo da CPI da Pampulha, houve muito questionamento absurdo por parte dos vereadores que conhecem muito pouco do assunto, mas se permitem interpretar de uma forma leiga e completamente equivocada. Então, houve muita comparação com o Lago Paranoá, de Brasília, etc. O Lago Paranoá é uma condição absolutamente diversa da Pampulha, né? A começar de que todos os esgotos que afluem lá, eles são esgotos afluentes de um tratamento já terciário, ou seja, um tratamento que já promove a remoção de nutrientes. Então, Entendi. lá você tinha uma condição do corpo d'água onde você poderia utilizar técnicas diferentes daquelas que têm sido indicadas para uso aqui pela UFMG. Essa questão judicial que você falou, então, ela vai estar no contexto da Copasa, no seu contrato com a Prefeitura de Contagem, e, de uma certa forma, solucionar, não julgar mais o esgoto nos riachos que vêm de Contagem, né? Essa Basicamente, questão judicial ela já está pacificada por meio de um acordo que levou a Copasa ao estabelecimento de um programa com cronogramas, tudo muito detalhado e que tem sido executado de acordo pela Copasa, para que haja a eliminação do lançamento de esgoto in natura nos córregos que são tributários da Pampulha. beleza, pelo menos tem uma solução em andamento. É bom que as pessoas que nos escutam saibam aonde realmente é o problema, né? E que É. ele está em andamento, sua solução. Uhum. Ô, Alex, me fala mais uma vez, você que trabalhou na Copasa por cerca de 4 anos, né? Em termos, a Copasa, em termos de investimento, pagamento de dividendos, quadro de pessoal, como funciona a atual gestão da Copasa? Essa pergunta eu faço no contexto seguinte: é um serviço público. E, na verdade, quando se fala em privatizar um serviço público, significa transformar o superávit dessa empresa em dividendos para os sócios, para os acionistas ordinários. E que, na verdade, são muitas vezes, como eu já constatei em algumas empresas que foram privatizadas no Paraná, são fundos de pensão lá nos Estados Unidos. É a BlackRock, são grandes empresas internacionais. Particularmente, um serviço público ser privatizado e pagar lucro para fora do país, eu acho um crime, sabe? Na minha percepção. Porque, na verdade, o serviço, para ser melhorado, ele tem que pegar o lucro, o superávit, e tem que procurar sempre o superávit, e investir na melhoria desse serviço. Quer dizer, uma empresa como a Copasa, se reverter o seu lucro de forma organizada, ela poderia fazer um subsídio cruzado aqui dentro do interior de Minas, porque a gente sabe que tem cidades que são filé mignon e outras não são, né? Mas o lucro dela podia fazer o tal do subsídio cruzado, né? O que você me diz disso? Eu começaria dizendo o seguinte: a minha perspectiva, o meu ponto de vista, ele é de que serviços que são essenciais à população, eles guardam um certo conflito com a atuação de empresa privada, tá? Por quê? Porque quando a gente olha para um país como o nosso, para um estado como o nosso, para uma cidade como Belo Horizonte, onde a gente tem uma extrema desigualdade social, a gente percebe que a oportunidade de ter acesso a esse serviço, ela não é igual para todos. No entanto, se esses serviços são essenciais, eles não podem deixar de atender também aqueles que não podem pagar por eles, né? Então, desde 2010, o direito de acesso à água e ao esgotamento sanitário
ele foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Nessa Assembleia houve 122 votos favoráveis a esse reconhecimento de que acesso à água e a esgotamento sanitário é um direito humano essencial. Ser direito humano essencial, ele traz o significado de que ele é um direito necessário para que haja o usufruto de todos os demais direitos humanos. Então, assim, a gente percebe, nós temos uma classificação com relação à vulnerabilidade financeira das pessoas, que até há 2 anos atrás, eles eram classificados como extrema pobreza, pobreza e baixa renda. São as 3 categorias das pessoas vulneráveis. Hoje é nomeado pobreza 1, pobreza 2 e baixa renda. Na extrema pobreza ou pobreza 1, Senil, o teto, ou seja, o máximo da renda per capita familiar, ou seja, a renda por habitante de uma família, é de R$ 109. Né? Então, se você imaginar uma pessoa de uma família de 4 pessoas, seria menos de R$ 440 a renda familiar mensal. R$ 440 para a pessoa morar, comer, estudar, arcar com custo de saúde, etc, etc, etc. E ainda com isso pagar a conta de água e esgoto. Né? Então a gente vê assim, todo aquele. Para que a gente tem um sistema de água, um sistema de esgoto? Para que é isso? É para buscar proteger a saúde individual das pessoas, a saúde coletiva das pessoas, trazer a possibilidade de prática de higiene que melhore a qualidade de vida de todos. É sempre muito bom a gente lembrar da epidemia que a gente viveu, a pandemia da Covid, né? Onde a primeira barreira individual era a higiene das mãos. Como que você faz higiene das mãos se você não tem água? E o risco que a pandemia escancarou para todos é que se um fica doente, aumenta o risco de todos ficarem doentes. Então essa é uma visão que a gente precisa ter. Qual que é a incompatibilidade disso com a atuação privada? É que a empresa privada, ela existe para oferir lucro. Toda empresa privada, ela atua buscando maximizar seus lucros. E o lucro, por si, ele é incompatível com isso, com a assistência àquele que não pode pagar. Então, se você chegar numa concessionária da Mercedes, pegar um modelo conversível lá e buscar explicar para o gerente que você não tem dinheiro para pagar, mas que você gostaria muito de dizer, ele vai te tirar de lá a pontapé. No caso de um serviço essencial que coloca em risco a vida ou a qualidade de vida da pessoa, o Estado tem que exercer esse papel. O Estado precisa, quando eu digo Estado, eu digo a administração pública. Ele precisa assumir a responsabilidade de fazer com que a oferta desse serviço chegue a todos. Tá? A gente vê a Copasa, ela teve sua abertura de capital em 2003 e a oferta de ações na bolsa em 2006. De lá para cá, por ser de capital aberto, ela passa a obedecer também à lei das SA, que é uma lei para empresas privadas, né? Então ela passou a se obrigar a distribuir dividendos. A previsão legal é de que essa distribuição ela é estabelecida de forma estatutária, ou seja, o estatuto da companhia define a sua política, e que ela nunca pode ser inferior a 25% do lucro líquido. Né? O que a gente vê é que a Copasa tem reiteradamente
feito distribuições de dividendos que superam em muito esse limite mínimo legal. E em algumas situações, de uma forma muito questionável. Então, por exemplo, no ano de 2020, a Copasa teve um lucro líquido de 816 milhões, mas distribuiu 1 bilhão e 48 milhões em dividendos, ou seja, ela distribuiu quase 130% do que foi o lucro dela. Tudo que ela lucrou, ela distribuiu e mais um pouco, cortando algo aí que a gente pode entender como patrimônio da empresa, né? Em um ano, nesse ano de 2020, a Copasa, sob o governo Zema, distribuiu mais dividendo do que os 4 anos do governo Pimentel, que antecedeu ao governo Zema. E isso, assim, nesse mesmo ano, os investimentos da Copasa foram da ordem de 460 milhões, ou seja, menos da metade do que foi distribuído. Então, assim, fica claro que deixou de ser uma empresa cujo objetivo é levar água e saneamento para os mineiros e passou a ser um fundo de investimento. O grande motor para isso, na minha visão, é a situação fiscal do Estado, né? Um Estado completamente endividado, sem capacidade de investir e que está usando dessa distribuição de dividendo para amenizar as suas próprias dívidas. A gente precisa lembrar que o governo do Estado hoje ele é o sócio controlador da Copasa e ele tem um pouquinho mais de 50% das ações. Então, ele faz jus a 50% mais um pouquinho desses dividendos que são distribuídos. Então, quando a gente fala que em 2020 distribuiu 1 bilhão e 48 milhões em dividendos para os acionistas, metade disso foi para o cofre do Estado, né? Então, é um dinheiro que sai do saneamento, ele é gerado no saneamento, esse dinheiro vem da tarifa que as pessoas pagam pelo serviço, mas não volta para o saneamento sob a forma de investimento. Ele vai para o Estado que usa para pagar 10º atrasado de funcionário, para pagar dívidas com a União, seja lá para o que for. E não foi usado para pagar a dívida com a União, né? Porque nesse período todo usou esse dinheiro todo para acertar suas contas e a dívida com a União aumentou drasticamente, né? Assim, a gente nunca pode falar que esse dinheiro foi usado para acertar as contas, porque esse dinheiro, ele não é nada perto das contas do Estado, né? Ele é É, usado para amenizar as dívidas que o Estado a tem. me- esse contexto eu já vivi na privatização das telecomunicações e no caso do saneamento tem uma característica bem diferente, que é o seguinte: o fornecimento de água e esgoto é um monopólio natural, porque, na verdade, não cabe alguém instalar pelo menos em tese, né, economicamente, instalar uma rede em paralelo para competir. Compre minha água mais barato que a do outro. E esgoto também, porque os investimentos são muito altos, né? No caso das telecomunicações, isso não aconteceu, porque com o celular podia ter duas empresas em paralelo prestando serviço. Então, é um fator restritivo esse, porque o fornecimento de água e esgoto é um monopólio natural, certo? E, portanto, deveria ficar no Estado, porque não cabe, é, não cabe uma competição de preços com outra concessionária do lado. Portanto, aumento de tarifas vão acontecer, certo? E sem a competição. Esse É, setor da telecomunicação, Senilco, se você me permite, ele é sempre mencionado como um exemplo de eficiência do setor privado, né? As pessoas sempre trazem esse argumento. Ah, porque antigamente uma linha de telefone você demorava um ano para receber, ela fazia parte do seu imposto de renda.
E É, depois que privatizou, na verdade, não foi a privatização do serviço. A telefonia, ela se apropriou de uma evolução fantástica da área de dados, que e não era tecnologia, né? especificamente, não era especificamente para a telefonia, né? Sim, E houve realmente uma mudança mercadológica fenomenal, assim sim, como houve mais recente dos CDs para os pendrives, por exemplo, ou sim, para sim, armazenamento em rede, é, né? Quando o CD substituiu o vinil, era inacreditável a diferença de qualidade, etc. Mas menos de 3 décadas depois caiu em desuso. Ou seja, é, o serviço de telefonia ele teve uma grande expansão e modificou a sua forma de acesso, não foi por eficiência das empresas privadas que assumiram o serviço de telefonia. Foi por uma evolução tecnológica sim, que trouxe uma mudança muito grande para todo o setor, né? Um bom exemplo que a gente tem em Belo Horizonte de que essa questão de privatização de serviço público essencial ser mais eficiente quando é privado não passa de uma falácia é a questão do transporte público. O transporte público em Belo Horizonte há muito é privatizado. No entanto, a gente continua com ônibus de péssima qualidade, continua com pontos de ônibus extremamente lotados, com as pessoas reclamando, com os mesmos problemas de sempre, ônibus para, não, passa e não para no ponto, etc. E não muda nada, né? é, A questão com água, ela é grave. Nós temos uma situação que já tem sido cotidianamente anunciada, divulgada na Inglaterra. Na Inglaterra, nos anos 80, houve a privatização de todo o serviço de água e esgoto no governo da Margaret Thatcher. Hoje, a gente tem um serviço de péssima qualidade, os donos de empresas, os donos, diretores das empresas prestadoras, riquíssimos, com salários estratosféricos, e as pessoas comuns não conseguindo pagar as contas de água. é, Então, tem tido uma revolução nesse sentido em quase toda a Inglaterra. verdade. A privatização das telecomunicações foi mascarada pela tecnologia. E o Exato. preço, e o preço subiu aviltantemente. O que você pagava por um. Uma paralelo que eu faço é parecido com aí, com empresas privadas, são os carros. A fabricação de carro aumentou sua produtividade imensamente, mas nada foi revertido para o preço. Os preços aumentaram cada vez. Hoje os carros são caríssimos. Se você vê a curva de aumento de preço em dólar. E, na verdade, as empresas tiveram aumento de eficiência violenta com robô e tudo. Só que apropriaram-se da produtividade e aproveitaram o seguinte: o mercado pode pagar, então aumenta o preço. É. A Aqui, gente basta ver isso, o grande indicador disso tudo é quem é a campeã de reclamação de serviços no país. São as empresas de comunicação, de telecomunicação. é, São a TIM, a Vivo, a é. Oi e por aí vai. Campeã de reclamação. Disparado. São as campeãs de reclamação.